Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 54.770 dólares. Bitcoin que não varia tanto o preço desde o último vídeo, porém acho importante a gente fazer essa atualização do Price Action e principalmente dos indicadores de sentimento que estão melhorando. Além disso, também quero fazer nesse vídeo uma análise das 3 altcoins mais pedidas, técnica e de sentimento. Elas são a ADA, a Chilis e a Ethereum. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vou começar aqui já no 4 horas da Binance Futures para te relembrar a situação do Bitcoin e depois eu vou no curto prazo, para esse padrãozinho que a gente pode ter rompido para baixa. Além disso, quero atualizar os indicadores de sentimento aqui, afinal, a gente tem uma melhora dos indicadores de sentimento pensando numa recuperação do Bitcoin. Depois, a gente já vai fazer uma análise técnica, primeiramente, da ADA, depois da Chilis e depois do Ethereum e depois a análise de sentimento. Tranquilo? Então vamos lá. Quero começar aqui, então, falando de uma análise técnica do Bitcoin no 4 horas. Investidores, no 4 horas a gente rompeu o triângulo para baixo e eu ainda continuo acreditando que a maior probabilidade é a gente formar mais uma onda de baixa ali, quem sabe para ir na região próxima dos 51 mil dólares e ali a gente poder ter uma boa acumulação, tá? Desde que os nossos indicadores de sentimento melhorem, igual começaram a melhorar, tá? Nesse momento, o nosso Fear and Greed, por exemplo, já está somente em ganância e o nosso Long Short Ratio chegou a cair para 2,4. Então, se a gente chega nesses 51, 50 mil dólares com esses indicadores melhores, quem sabe até em medo e com muitas pessoas apostando em short, pode ser uma grande oportunidade para a gente acumular o Bitcoin mais barato, tá bom? Então, nesse momento, eu estou muito de olho para essa região aqui, abaixo dos 52 mil dólares, principalmente ali mais próximo dos 50, para ser uma possível zona de acumulação pensando no longo prazo, tá? Continuando aqui, indo para o 15 minutos, a gente pode ver basicamente que o padrão que a gente estava desenhando hoje mais cedo parece estar se formando, né? A gente basicamente teve um teste quase até os 56 mil dólares e depois a gente teve um rompimento. Detalhe, a gente não está tendo tanto volume assim, tá? Os volumes que a gente está tendo aqui, teve um volume interessante de compra, mas também teve de venda. Então eu realmente não consigo ver aqui grande interferência do volume para a gente definir aqui as probabilidades. O que eu mais estaria de olho nesse momento é justamente o suporte que a gente testou, tá? A gente estava falando com vocês no vídeo de mais cedo da importância desse candle de força aqui a partir mais ou menos dos 54.100, deixamos nos 54 mil dólares para ser mais conservadores. Se o preço perde esses 54 mil dólares, continuo acreditando que a gente pode ter grandes problemas na tendência, que a gente pode no mínimo testar os 53, quem sabe, né, ir até abaixo ali dos 52 mil dólares, 50 mil, aí a gente vai ter que fazer outro vídeo para analisar as liquidações, análise de sentimento, para ver até onde o preço pode ir. Mas nesse momento, se perde os 54 para mim, é extremamente bearish e provavelmente a gente vai no mínimo testar o fundo em 53 e eu não acredito que a gente pare, tá? Porque não tem muito suporte nessa região. Em compensação, se a gente consegue segurar esse suporte aqui e nesse momento rompe ali os 56 mil dólares que a gente encontrou resistência, eu acredito que a gente pode sim ir ver o texto ter uma retração mais significativa desse movimento de baixa. Quem sabe a partir daí a gente consegue testar regiões importantes, como por exemplo essa região de 0,618 aqui, acima dos 56 mil dólares e até mesmo os 57 mil, onde a gente tem bastante resistência do VPVR, tá bom? Então, muita atenção, tá? Se a gente passa desses 56, talvez os 57 mil seja um ponto onde o preço pode ir para ter uma distribuição. Então, nesse momento eu ficaria de olho nesse suporte dos 54 e nas resistências em 56 e 57 mil dólares. Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento. Numa análise de sentimento, eu consigo ver alguns pontos, tá? Primeiramente, a distribuição aconteceu aqui em cima, né? Como vocês estão cansados de saber, quando tem muita ordem de instituição acima, dificilmente o preço consegue ir rompendo, ainda mais sem tanto volume igual estava. Então a gente tem uma distribuição e tem uma quedinha. Mas o interessante é que aqui, próximo aos 54, a gente já começou a ter mais instituição tentando acumular, tá? Então nesse momento a gente está tendo uma briga interessante das instituições. Será que elas vão conseguir manter acima dos 54 ou abaixo dos 56? Tem instituição tentando acumular aqui nos 54 mil dólares, tentando vender nos 56. Para onde o preço for, a gente pode ter uma boa dica aí da tendência do próximo dia, tá? Então atenção a esses pontos, o book mostra isso. O Long Short Ratio, o CVD é um indicador que continua bearish, tá? A gente está formando nova máxima histórica de novo, então é um indicador ruim. Porém, um indicador que eu disse que teve uma melhora é justamente o Long Short Ratio. Olha o que está acontecendo aqui desde a nossa máxima histórica, quando a gente chegou a 3,9 no Long Short Ratio. A gente está caindo, chegou aqui, olha só, a 2,5, tá? Então, isso sim é algo positivo, isso sim é algo que pode fazer o Bitcoin dar uma pernadinha de alta, mas lembrem-se,
Por causa disso a gente vai apostar na alta? Não, a gente nesse momento tem 2,5 longs para cada short, então ainda está arriscado, tá bom? Mas se a gente continuar caindo e esse indicador continuar caindo também, pode ser um grande sinal pra gente que vai chegar a hora de acumular e ela pode estar próxima, tá bom? Quero ver esse indicador aqui abaixo dos 2. Se isso acontecer, podemos ter oportunidade. Tranquilo? Continuando aqui então e já indo para nossa análise das altcoins, né? Quero começar fazendo uma análise técnica aqui da ADA, depois a gente já vai para análise de sentimento. Então vamos lá. A ADA não mudou muito desde o vídeo de ontem, tá? A gente continua numa tendência de alta de longo prazo e com perigo nessa tendência no 4 horas. A gente tem essa linha de tendência aqui que está segurando o preço e se a gente romper ela, a gente pode ter problemas sérios na ADA, porque é o ponto de controle justamente na região que a gente está brigando agora, tá? Então a gente tem até um alarme aqui num cruzamento do 1.08, quem sabe, né, para pensar numa venda aí na ADA, já que ela tá brigando no suporte mais importante agora, na minha opinião. Lembrem-se também, se romper esse suporte, não tem por que se desesperar, porque a tendência no diário e no semanal continua muito de alta, né? Então a nossa média de 72 no diário, por exemplo, está em 87 cents, né? Mas só tomem cuidado, né, de comprar moedas extremamente esticadas. E eu acho que a análise de sentimento da ADA dita um pouquinho do risco que é você comprar moedas tão esticadas assim. Então deixa eu dar uma ideia para você do que está acontecendo aqui na ADA. Nesse momento, o long short ratio na ADA, que a gente ficou falando com vocês do Bitcoin, 3 é muito, na ADA tá 8,56 nesse momento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada short no mercado tem 8,56 longs. Ou seja, mais de 80% do mercado nesse momento na ADA tá em long, muito mais de 80%. Então, caras, é um sinal sim de perigo isso, tá? Isso é um sinal que a gente pode ter problemas na ADA e a gente pode ter uma correção mais forte. Para quê? Justamente para estopar e liquidar essa galera aqui. Então eu te pergunto, tem 8,5 longs para cada short. Você quer ser um desses longs? Não. Você quer basicamente ser o contrário, né? Você quer ser quem está apostando contra o que a maioria do mercado vai querer. Detalhe que a gente conseguiu chegar aqui, antes dessa queda que a gente teve, a incríveis 11 longs para cada short. Então isso quer dizer que a ADA vai cair? Não. Isso quer dizer que o risco nela está muito elevado, tá bom? Então, se o risco está muito elevado, as operações que você pode fazer nela, até mesmo a favor de uma tendência de alta, se ela romper para cima, eu ficaria de olho nesse momento aqui, esse topo em 1,18, tem que ser operações com o stop curto, tá? Porque para as instituições mandarem o mercado para o outro lado e liquidarem grande parte desses longs aqui, não é tão complicado. Então, tomem cuidado, beleza? Continuando aqui, Ethereum. Mentira, Chilis. Chilis também não mudou muita coisa, tá? A gente continua numa tendência de alta no diário e brigando por essa tendência no 4 horas. Se a gente perde o nosso suporte aqui em 47,50, nós podemos ter problemas na Chilis e quem sabe a partir daí a gente tem uma correção bem mais significativa. Então eu ficaria muito de olho nesse fundo, tá? Se perder esse fundo, na minha opinião, é problema. Provavelmente a gente vai ter uma correção significativa de toda essa pernada de alta. Então tomem cuidado. Porém, nós continuamos em tendência de alta aqui no 4 horas, né? E basicamente o que a gente consegue ver aqui é uma linha de tendência, né? A linha de tendência que foi respeitada no vídeo de ontem, né? Continuou a queda. E nesse momento aqui eu só pensaria mais em entrar. Vamos ver onde está esse ponto de controle. Realmente, igual o vídeo de ontem, eu acho que a Chilis ainda continua num ponto complicado, né? Ontem a gente estava falando que qualquer reteste nessa zona aqui de resistência poderia ser oportunidade para sair fora. Eu continuo vendo isso, tá? Pra gente pensar numa entrada aqui, a gente teria ontem que ter rompido essa região dos 61 cents, agora a gente já pode olhar para os 57 cents, como uma região onde a gente pode apostar na tendência de alta da Chilis. Antes disso, eu não vou shortar, porque a tendência é muito clara de alta, mas eu também não vou pensar em entradas, tá? Se voltar aqui nos 54 pode ser uma oportunidade para sair fora, igual foi uma oportunidade ontem. Tranquilo? Chilis, infelizmente, não tem análise de sentimento ainda, tá? Provavelmente os longs devem estar explodindo na Chilis. Vamos lá, Ethereum. Ethereum, desde a última análise, né, a gente estava nesse triângulo aqui, basicamente, rompemos para baixo e eu continuo não conseguindo ver uma situação muito boa aqui para o Ethereum, tá? A gente tem que romper para cima aqui, essa região dos 1820, 1840, para pensar em qualquer coisa. Apesar de que, se a gente olhar um pouquinho para trás, ó, a gente pode ter uma oportunidade de acumulação no Ethereum nessa região aqui mais próxima dos 1.500 dólares, tá? É onde a gente está de olho aqui. Ou nos 1.500 e uma mais conservadora abaixo dos 1.400. Ethereum também tem tendência de alta no diário, no semanal e tal. Só o curto prazo das moedas que está pesando um pouco contra elas, né, investidores? Afinal, o Bitcoin deu uma pernada feia de baixa e é natural que as moedas sigam a principal criptomoeda que é o Bitcoin.
Beleza? Então tomem cuidado aí no Ethereum, a gente tem um alarme que quase bateu hoje pra gente shortar, estamos de olho para short aqui, vamos, quem sabe até atualizar esse alarme aqui para um short um pouco mais próximo, mas realmente nesse momento aqui eu não pensaria em longs no Ethereum, tá bom? Para finalizar aqui, eu quero dar um exemplo para vocês contrário ao que está acontecendo na ADA e a importância que é o long short ratio para as nossas tomadas de decisão e não necessariamente, né, investidores, é muito importante falar isso com vocês, o long short ratio vai prever o futuro, não. Ele basicamente consegue mostrar para a gente as probabilidades de uma maneira muito assertiva. Então sempre interprete tanto análise técnica quanto análise de sentimento com probabilidade. Eu quero te mostrar algo incrível que aconteceu hoje na Storj, tá bom? Vamos lá. A Storj é uma criptomoeda aí que tem na Binance Futures, tá? Inclusive eu vou deixar o link da Binance Futures para quem quer aprender a operar aí na exchange aqui no primeiro link da descrição, tá? Da Binance Futures e da Binance Spot, para quem ainda não tem conta na Binance. E basicamente o que eu quero te mostrar é que o long short ratio dela aqui já não estava tão alto para um altcoin, estava em 2,4. Olha o que acontece hoje mais cedo, 4 horas da manhã, quando a gente vai subindo. Você tá vendo o que? O preço ele começa a subir e o long short ratio começa a despencar. O long short ratio ficou abaixo de 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tinha mais pessoas apostando no short do que no long. Isso é incrível, né? A gente estava vendo a ADA agora com 10 longs para cada short. A gente teve uma criptomoeda que foi abaixo de 1, ou seja, mais short do que long. O que acontece logo depois? A gente tem um pump expressivo. Por quê? Porque as instituições vendo isso, elas percebem que, pô, eu tenho muita liquidez acima, tem muita gente shortando aqui, apostando na queda, então o que eu vou fazer? Eu vou mandar o mercado para o outro lado para estopar e liquidar essas pessoas. Então num candle de 15 minutos aqui, a gente tem 2,5 milhões de liquidação na Storj. Eu acho que nunca teve tanta liquidação assim, de short na história, tá bom? Então a gente tem isso por quê? Porque a maioria do mercado começou a apostar na queda, tá? E a partir daí, você acha que o preço voltou? Não voltou, por quê? Porque a gente continua aqui com o nosso long short ratio abaixo de 1. E aí, Pablo, vou entrar aqui agora? Não, por quê? Porque a gente não usa só análise de sentimento. A gente também precisa usar análise técnica. E a análise técnica dita para você que você não pode entrar com preço muito esticado. Então, se o preço der uma retração aqui, com certeza a gente vai estar de olho para entradas, tá? Mas nesse momento está até distante para eu falar de qualquer retração, já que o preço, depois que ele ficou aqui, olha só, negativo, ele subiu 110% em nenhum dia, tá bom? Então esse é o poder da análise de sentimento e de um indicador como o long short ratio, tá? As instituições, a gente aprendeu muito aí nos últimos dias, né? Delas captando a liquidez das pessoas que entraram em long errado. Mas acontece o contrário também. Quando muitas pessoas entram em short errado, as instituições mandam o mercado para o outro lado para estopar e liquidar essas pessoas também. As instituições, na minha opinião, pouco importam para onde o preço vai. O que elas importam é onde tem a liquidez. E onde tem a liquidez é a maior probabilidade delas mandarem o preço para elas lucrarem e tirarem, infelizmente, o dinheiro das sardinhas. Deu para sacar? Mas é isso, investidores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço.